no versículo 1: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pai, te dou graça por tudo, Senhor. Ó Deus querido, sou grato a Ti, ó Pai, por estar em Sua casa. Verdadeiramente, Tu és, Senhor, fiel, Tu és único, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que és, Senhor, por tudo que representa, Pai, em nossas vidas. Verdadeiramente, Senhor, no Teu sangue há poder, Jesus. Ó Deus, para nos livrar, Senhor, de todo o laço do passarinheiro. Ó Deus, para nos cobrir, Senhor, ó Deus querido, contra todo o principado e toda a potestade. Ó Senhor, somos gratos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o texto do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, era para, na visão de Elias, ser escrito a grande ascensão, né? Era para ser escrito um planejamento grande de vitória, de exaltação, de reconhecimento. A Bíblia fala, querido, quando chega aqui no capítulo 19, ele derruba, né, os profetas de Baal. E todos nós sabemos, querido, que Elias era um homem que mudou a sua geração, mudou a sua época. Para você ter uma ideia, quando ele pede para não chover, ele ali está enfrentando uma entidade chamada Anat, que significa deusa da prosperidade, da fertilidade. Quando ele fala, no caso, que sobre a palavra dele não iria chover, ele estava desafiando Anat, porque boa parte dos judeus que ali estavam, dos israelitas que ali estavam, acreditava nessa entidade. E o que acontece, irmãos? Não chove, e ele começa a provar que Anat não passa de uma mentira. E agora, querido, ele enfrenta os profetas de Baal no monte, e ele sai vitorioso. E quando ele acreditou, querido, que viria uma comitiva de homens, pessoas anunciando o seu nome, falando, exaltando o Deus a qual ele servia, os feitos por suas mãos, ele recebe uma recomendação, aonde não é uma ameaça, era um aviso que isso iria acontecer. E Jezabel, querido, praticamente, né, a Bíblia narra posteriormente o nome Jezabel, porque literalmente, querido, se o diabo tivesse uma mulher, seria essa: mulher tumultueira, mulher de confusão, mulher que mudava destino de pessoas, mulher, querido, que sem dúvida nenhuma trazia todo o transtorno para a nação de Israel, e era uma mulher muito temida. E quando, querido, ela sabe do que Elias fez em ter matado a espada os profetas de Baal, ela fala: olha, certo que cedo
ele também irá padecer. Pelos deuses que eu sirvo e por outros também, ele não vai escapar, terá o mesmo destino. Não matou a espada, então a espada também morrerá. Quando Elias ouve isso, irmãos, o coração dele se apaga. Quando ele escuta aquela informação, o coração dele, querido, de profeta, se extingue, acabou. Aquele homem ousado, corajoso, aquele homem, querido, que tinha virtudes, quando ele ouve que Jezabel irá matá-lo pela manhã, aquilo tudo, querido, acaba, finaliza. Ele perde as forças. O homem que conseguiu destruir os profetas de Baal, o homem que clama fogo no céu, e Deus abre o céu, desce fogo. Esse homem agora está com medo dessa mulher, porque ele acreditou que agora ele estava no auge do seu ministério profético. Quando ele recebe essa palavra, o semblante dele transpassa, cai. Amados, e a grande verdade, muitas das vezes as palavras que ouvimos, se nós não vigiarmos, elas irão determinar a nossa vida. Muitas das vezes, querido, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós acreditávamos que deveríamos ouvir, e não ouvimos, e ouvimos outras coisas, são justamente essas palavras que muitas das vezes mudam até o destino da nossa vida, as determinações de nosso coração, o equilíbrio da nossa alma. Muitas das vezes, querido, mexe com o nosso psicológico. Por quê? Porque acreditávamos que deveríamos ouvir algo e não ouvimos, e o que nós escutamos justamente é o inverso daquilo que nós acreditávamos que deveríamos ouvir. Elias, querido, ele ouviu o inverso. Não é possível, eu clamei fogo do céu, o céu abriu. Era para ela, no caso, ter um temor agora fora do comum. Era para ela não ter um espanto, um assombro, porque os seus profetas foram desafiados e eles padeceram. E eu mostrei que Baal não é Deus, e agora ela procura me matar. Irmãos, o que você tem ouvido na sua caminhada? Quais são os desafios que têm se apresentado a você, a ponto de você acreditar que não era isso que você deveria passar, a ponto de você mudar as trajetórias da sua vida, a ponto de você tomar até mesmo sentidos opostos à sua fé? O que você tem vivenciado, o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que tem sido apresentado a você, que determinou um sentimento em seu coração de não permanecer na mesma fé, na mesma convicção de propósito, mas muito pelo contrário, tem feito a sua alma prevaricar até mesmo contra Deus? O que tem acontecido, meu amado, minha amada, contigo, que você não tem tido mais as forças como tinha Elias quando subiu ao monte para desafiar os profetas de Baal? O que tem acontecido, querido? O que tem se levantado contra você, a ponto de você ouvir, no caso, no meio do monte, e descer agora cabisbaixo? De uma vitória você vem cabisbaixo, porque se apresenta um quadro adverso. A grande verdade, irmãos, que aquilo que ouvimos, se nós não vigiarmos, determina a nossa vida, coloca destino, que muitas das vezes, querido, não são para nós traçarmos. Quando Elias ouve isso, ele toma um destino que não era para ser traçado.
A Bíblia fala que ele vendo o mensageiro, ele ouvindo, ele escutando a mensagem, o que ele faz? Ele olha, o semblante dele cai, e ele vai ao deserto e caminha um dia, meu irmão, 24 horas, caminhando no deserto. 24 horas caminhando no deserto. Com que propósito? Com que propósito? Para ver miragem? Com que propósito? Para achar oásis? Não. O deserto que ele caminha é um deserto que não é habitável. Tem deserto habitável, tem deserto abandonado, né? Aquilo que foi um dia deixou de ser, isso é um deserto abandonado. Tem deserto habitável, que as pessoas moram no deserto e elas podem viver. E tem deserto não habitável. O deserto que ele foi é o deserto não habitável. Então, com que planejamento ele foi? Para ver miragem? Vai encontrar uma fonte de água? Não. O seu equilíbrio, a sua mente já estava, querido, vencido por aquilo que ele tinha ouvido. A Bíblia fala, querido, que aquele que se deixa vencer se torna servo daquele que o venceu. Bíblia Sagrada fala isso. Ele se deixou vencer por aquilo que ele ouviu. Logo ele estava se tornando servo por aquilo que ele escutou. E aquilo que ele escutou determinou a vida dele, a ponto de fazer ele andar um dia num deserto não habitável. Para quê? Qual era o propósito dele? Morrer. O propósito dele era morrer. O propósito dele, querido, era morrer. Era andar, no caso, naquele sol escaldante do deserto não habitável, e ter um piripapo, ter um AVC, ter um infarto, faltar água no seu organismo, os rins, no caso, terem dificuldade para trabalhar. Qual era o objetivo dele? Andar, querido, no deserto não habitável. Ele estava à procura da morte. Ele estava querendo encontrar a morte. E o que acontece, irmãos? Por aquilo que ele ouviu, aquilo dominou ele de tal maneira que ele esqueceu que ele fez a chuva parar de cair. Ele esqueceu que pediu fogo ao céu, e Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto. Ele esqueceu, querido, de todos os milagres que ele fez em nome de Deus, por causa daquilo que ele ouviu, daquilo que foi apresentado a ele. E agora ele caminha um dia com o único propósito de encontrar a dona morte, porque ele acreditava que já tinha vivido demais, já tinha feito demais. Ele acreditava que já não existia mais solução para Israel. Ele acreditava que ele ali só estava sendo mais um no meio da multidão. Não estava valendo a pena ele estar naquela situação, naquele ministério. Não estava valendo de nada. Por quê? Porque se ele destrói 450 homens, no caso, profetas de Baal, o que acontece? Para ele não estava valendo de nada, porque a mulher mais temida agora queria matá-lo. Isso tudo entra na cabeça dele e faz ele ficar, querido, em choque, em parafuso. Ele começa, querido, a ter esquisitices na sua vida. Literalmente ele entra em crise existencial, nacional, familiar. A crise, querido, toma conta dele de tal ponto que ele deseja andar um dia para encontrar a dona morte. Mas o que acontece, irmãos? Depois de um dia andando, ele não tem força mais para andar. Ele para, ele vê um pé de zimbro. E o pé de zimbro que nós lemos aqui, querido, é uma árvore que cresce num deserto não habitável e ela não tem folhas. Então ele para debaixo de uma árvore que não tem folhas, não pode proteger ele de nada. O sol vai continuar queimando. E ali, querido, ele faz uma determinação: não sou maior do que meus pais. Não sou maior do que meus pais. Ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele fala antes: já basta. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida,
pois não sou melhor do que meus pais. Crise familiar, crise existencial, crise nacional. Ele estava tomado de crise, irmãos. O que acontece, querido? Muitas das vezes, isso é as nossas vidas. Crise existencial, né? Crise existencial. Sou crente há tanto tempo. Sou crente há tanto tempo. Crise existencial. Não sou melhor do que meus pais. Ou seja, não sou melhor do que da minha casa. Não faço a diferença na minha casa, na minha família. Eu não faço a diferença. Sou apenas mais um. Crise familiar. Crise nacional. Estou em nome do Senhor, mas a nação continua a mesma. Estou em nome do Senhor, mas a minha rua continua a mesma. Estou em nome do Senhor, mas a minha vizinhança continua a mesma. Não estou fazendo a diferença. Crise existencial, nacional e familiar. Aonde, querido, tem sido os seus pesares nessa noite? Aonde tem sido a sua dificuldade? Aonde tem batido, querido, a crise na sua porta e você se coloca numa condição em que algo está determinando a sua vida e você sente que não é você mesmo? Quanto mais você ora, você sente que Deus também não está nisso. Alguma coisa te diz que Deus não está nisso. Para você ter uma ideia, querido, palavras que se ouvem afeta a mente. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o mensageiro de Satanás ia até ele. E Paulo, querido, com todo o poder de Deus, com todos os feitos no Senhor, com todo o batismo que trazia no Espírito Santo quando orava, com todas as almas que ele fez passar por águas, quando o mensageiro vinha acabar no homem, ele entrava em crise por aquilo que ele ouvia. A grande verdade, irmão, que nós precisamos estar com as armaduras de Deus. Precisamos ter o capacete da salvação, a espada do Espírito. Precisamos estar com nossos lombos cingidos, querido, com a verdade. Precisamos estar com os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz, querido, não é estar em guerra, é simplesmente não lutar as guerras que se levantam contra você. Isso é Evangelho da Paz. As guerras se levantam, você não luta. Você tem a opção: mas estou em guerra contigo, problema, vai guerrear sozinho. Você não tem como querer guerrear também, você não precisa, porque os teus pés estão calçados com o Evangelho da Paz. O que é guerra contigo? É o problema dessa pessoa. A Bíblia diz que você não tem que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Você não precisa, querido, se mover por aquilo que você ouve. Paulo, querido, ele se movia, ele sentia, a ponto de ele orar 3 vezes e o Senhor ia ao seu encontro e falar que a sua graça, ela lhe bastava. Elias, querido, ele faz essa oração, ele diz: basta, chega, não quero mais, para mim acabou, eu não quero mais isso. E isso muitas das vezes é o seu dilema. Você fala: até quando? Não suporto mais, não consigo mais ir além disso. Até quando? Já basta, para mim acabou, já chega. Isso é uma verdade, querido, em muitas vidas. E quando, querido, ele faz essa oração, ele fica debaixo do zimbro, aguardando a morte, esperando a morte. Ele acreditava que agora, fazendo, querido, esta oração a Deus, a morte viria para ele. Mas, querido, não adianta. Quando Deus tem algo com você, até a morte foge de você, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus tem algo de você, querido, até a morte passa distante
de você. Quando ele deitou ali, se a morte pudesse falar com ele, ele falaria: rapaz, me deixa em paz, Deus tem algo contigo, me deixa em paz, não arruma problema para mim não, com Deus, Criador de todas as coisas, me deixa em paz, rapaz. Esse é um problema que você tem que resolver, não me envolve nisso não. Porque, irmão, quando Deus tem um propósito, até a morte, querido, ela tem que fugir da pessoa. Ela foge, ela vai embora, ela não permanece, ela teme, por causa do Deus que essa pessoa serve e dos propósitos que Deus tem na vida desta pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, querido, que um anjo olha, desce do céu e vê lá Elias deitado, dormindo. O anjo vai, querido, traz pão para ele, traz comida, e ele começa a comer. Ele come, querido, come aquela comida, e depois que ele come, querido, ele volta a deitar de novo. Ele deita, irmão, porque ele andou um dia, irmãos, ele volta a deitar. Daqui a pouco ele acorda, come de novo. Sabe o que era aquilo, irmãos? Era um tratamento que Deus estava fazendo na vida dele. Deus poderia, querido, ter falado, passado um sabão: rapaz, eu nem queria que não chovesse, você orou e lá no céu eu determinei para não chover. Não queria nem matar os profetas de Baal, mas você fez o desafio, agora eu mandei mais de 400 para o inferno. Eu não queria nem fazer essas coisas, mas você, em meu nome, eu fiz. Deus poderia ter passado um sabão, você não passa de um moleque, rapaz. Você não passa de um moleque. Só bastou uma mulher falar com você e você foge querendo agora a morte. Você não serve para mim não. Deus não fez isso. Deus tratou dele, Deus cuidou dele, alimentou, ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Deus deixou ele descansando, deu comida de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, querido, ele trata dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava tratando de Elias. Deus queria dar um tratamento específico a Elias. Deus queria dar um tratamento, querido, a Elias, a ponto de vencer os seus medos. Deus queria vencer, fazer Elias um vencedor, mais do que um vencedor. Ele tinha características de um vencedor, mas ainda não era um vencedor. Porque se ele fosse vencedor, ele não iria embora por causa daquela mulher. Deus, querido, queria colocar no coração de Elias o verdadeiro sentido de ser um homem de Deus, de ser um vencedor. Por isso Deus estava tratando dele. Você acha que essa paciência que Deus tem conosco, querido, é pelo simples fato de nós existirmos, porque o sangue de Jesus? Não, querido, comprou a gente, não somente isso não, porque Jesus quer trabalhar em nossa vida. Jesus muitas das vezes nos leva na sua enfermaria, e Ele cuida de nós, querido. Ele trata de nós, Ele coloca azeite, querido, nas nossas feridas espirituais. Ele corta, querido, Ele poda a nossa lã. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paciência, querido, é porque simplesmente Ele quer cuidar de nós, quer colocar força em o nosso coração. Elias, querido, quando foi bem tratado por Deus ali, agora disposto, em pé, Deus fala para ele, querido, que ele teria que ungir o próximo rei. A Bíblia fala que Deus se apresenta em uma caverna, ele acredita que está no fogo, ele acredita que está no terremoto, mas de repente Deus se apresenta em uma brisa mansa, suave. Vem uma voz entre aquela brisa, e ele olha e vê que Deus está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava acostumado, querido, com Deus, que ele falava: Senhor, para de chover, parava de chover. Ele estava acostumado com Deus: Senhor, desce fogo do céu, descia fogo do céu. Mas ele não tinha conhecido ainda esse lado tão específico de Deus, um lado onde
verdadeiramente Ele cuida, Ele trata. Ele não está querendo, querido, tão somente pegar a pessoa e lançar na sua obra. Não. Você vai para ali, faz isso. Agora você faz isso. Você faz isso. Deu problema? Não, vem cá. Vem cá, peraí que eu vou te levar. Vai, vamos botar outro agora no lugar dele. Não. Jesus não é assim, irmãos. Elias estava conhecendo um Deus que quando aquele que fala, pode fazer, faz isso, faz isso no meu nome. Tem um problema? Vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu vou tratar de você. Eu vou tratar o seu psicológico. Esse Deus ele não conhecia. Esse Deus, querido, ele não entendia, mas ele passou a entender. A Bíblia fala, querido, que numa carruagem de fogo, quando passa o redemoinho na carruagem de fogo, Elias é levado. Sabe por quê, irmãos? Porque não existia planejamento de morte. Ele é levado, ele é transladado, ele não vê a morte. Aquilo que ele desejava, querido, tanto no deserto, ele não consegue ver. A Bíblia diz, querido, que ele é transladado, ele não morre. No Monte da Transfiguração, quando Jesus está, querido, deitado, ele é ajoelhado, ele mostra a sua deidade, a sua divindade. Aparece Elias ali no Monte da Transfiguração. Ele aparece por quê? Porque ele não viu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pisa em Jerusalém, ele adora Jesus no Monte da Transfiguração. Quando ele pensou, querido, que o fim dele era aquele deserto não habitável, o pé de zimbro, quando ele acreditou que aquele era o fim dele, não, Deus mostrou que aquele não era o fim dele. O que eu quero falar nessa noite, irmão, debaixo da graça do Senhor, de repente você está passando algo que você acreditou, agora sim, agora verdadeiramente chegou o fim, agora chegou o fim. Não, querido, ainda não chegou o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele pensou que tinha chegado o fim, Deus alimentou, tratou dele, se manifestou numa brisa, mandou ele preparar o novo rei, ungir o novo rei, e depois, por fim, levou ele numa carruagem. Quando ele acreditou que aquele era o fim, ainda não era o fim, Deus pega, querido, coloca ele no Monte da Transfiguração, e quando ele acreditar que não é o fim, vai vir as duas testemunhas do Apocalipse, e ali vai estar Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que nós ouvimos muitas das vezes quer determinar o nosso fim. Aquilo que muitas das vezes vemos quer determinar o nosso fim. Mas a sua história, querida, está escrita nas mãos de Jesus, pelas mãos do Senhor. Há sangue, querido, nas páginas da sua vida, escrita pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda não é o teu fim, meu irmão. Fique de pé, minha irmã. Fique de pé, meu irmão. Não chegou o teu fim. Ainda não é o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Coloque as mãos, querido, sobre o seu coração. Deus quer colocar uma solidez no teu coração. Deus não quer mais que você se assombre pelas notícias que você ouve. Deus não quer mais que você se apavore pelas circunstâncias da vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para preparar o seu coração, a sua alma, para falar para você que não é o teu fim. Não chegou o teu fim, meu irmão. Não acredite nisso. Não pense que a sua vida vai ser só isso. Não pense nisso. É isso agora que restou para a minha vida. Não faça isso. Não tome uma crise existencial em sua vida familiar. Não faça isso. Jesus está muito além disso aí para você.
Pai bendito e amado, Senhor, em o nome de Jesus, meu Deus, te damos graça nessa noite, ó Deus querido, pois verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, assim, ó Pai, que muitas das vezes, Senhor, ouvimos, Senhor, vemos, presenciamos situações, ó Deus, ó Pai querido, que verdadeiramente não queríamos passar, ver, ouvir, ó Deus querido, é necessário, Senhor, nós temos um coração bem sólido em Ti, meu Deus, ó Deus querido, para não pecar contra Ti, Senhor, para não prevaricar contra a Sua vontade, ó Deus querido, verdadeiramente, Senhor, para não entrarmos numa crise tão densa, meu Pai, a ponto, Senhor, de acreditarmos, Senhor, que chegou o nosso fim. Ó Deus, na noite deste dia, meu Deus, te louvamos por tudo que o Senhor é. Te louvamos, Senhor Jesus, pois verdadeiramente o Senhor foi, ó Pai, além das expectativas, Senhor, das pessoas que estavam à sua volta. O Senhor foi, Jesus, além das expectativas das pessoas que falavam para o Senhor descer da cruz. Ó Deus querido, o Senhor foi além das expectativas, Pai, das pessoas, Jesus, que falaram, chamaram o Senhor de enganador. Ó meu Deus, verdadeiramente, o Senhor morreu por nós. O Senhor não parou com o propósito do Senhor em sua vida, e isso deve ser uma meta para nós, Senhor. Não, Senhor, desistirmos, ó Pai querido, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem traçado para nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, aplauda o Senhor, irmãos.